Bom dia, queridos. Bom dia, com muita alegria. Boa tarde, boa noite. Para quem acompanha em outro horário, quando a hora parar, fica aqui, deita, aqui, bonitinha. Tudo bem que você quer gravar aqui no monte, mas tem que se comportar. Ó, quietinha. Ah, pronto. Agora ela aprendeu o caminho do monte e ela quer gravar junto, quer orar junto. E fica quietinha. Se você quiser ficar aqui, você vai ter que ficar quietinha, tá? Deitadinha aí, quietinha. Para, Pandora. Para com essa brincadeira. Ó, você é teimosa, menina. Por isso que você tem que levar um... Não, para. Queridos, me desculpem, me perdoem. Para, Pandora. Para. Se você não ficar quietinha, você vai descer. Fica boazinha. Ah, quietinha. Assim. Mas que teimosa. Olha o jeito que eu tô aqui. Toda suja, gente. Me perdoa. Fia, vamos gravar bonitinho aqui, tá? Então, queridos, vamos falar sério agora. Com até pelo na boca. Bom dia, amados. Bom dia com muita alegria. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E louvado seja Deus por mais esse momento, né, que o Senhor nos concede esse privilégio de estar aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa, poderosa do Senhor para os nossos corações. Uma abençoada, excelente, maravilhosa madrugada, para os que têm acompanhado de madrugada, finalzinho de tarde aqui da Basílica da Serra. E hoje foi um dia assim que o Senhor falou muito ao meu coração, grandemente, através de muitas vidas, muitas pessoas que me foram apresentadas hoje por Deus, né? Pessoas que eu não conhecia, mas que compartilharam muitas coisas de Deus, e foi um dia de muita experiência, de um mover de Deus diferente, né? O devocional hoje está falando sobre o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, queridos, é difícil, né? Difícil da gente praticar o amor de verdade, né? O amor de empatia, o amor de generosidade, o amor na prática. E a minha mãe, né, nesse monte mesmo aqui, quando estava em oração, quando o Senhor falou para mim que ia levar minha mãe, né? Minha mãe tinha ido até uma autoridade pedir alguns presentes para dar no Dia das Crianças de presente. Ela amava fazer obras sociais, ela amava cuidar de pessoas. E no dia que o Senhor me falou que a primeira vez que ia levar minha mãe, a gente tinha ido, né, buscar alguns presentes de doações, e ela tinha conseguido, né, essas promessas, a data que ia chegar a doação, e ela estava muito feliz. E o Senhor me falou que a minha mãe não entregaria aqueles presentes, e eu fiquei muito triste, eu chorei muito. Eu falei: não, Senhor, ela foi atrás, ela buscou, ela conseguiu as doações, Pai, permita que ela entregue. Mas o Senhor começou ali a me falar que ia levar minha mãe, e eu corri naquele mesmo momento, naquele desespero, naquele choro, e fui abrir a palavra do Senhor, e abri aqui em Deuteronômio 14, 28 e 29, né, que diz assim: o amor de Deus não faz distinção de pessoas, e Ele envia suprimento para todos. Temos que estar atentos aos necessitados e supri-los com amor em suas deficiências. E quando eu estava ali falando com o Senhor e questionando Deus: não, Senhor, não leva minha mãe, deixa ela entregar os presentes. E eu não sabia, né, como eu ia entender melhor aquela situação. Eu fui buscar dentro da palavra o que o Senhor tinha para me falar dentro da palavra, e o Senhor me deu esse versículo. Até marquei aqui, ó, dia 28/9, é a data que o Senhor me deu. Esse versículo está falando justamente sobre caridade. Temos de estar atentos aos necessitados e supri-los com amor em suas deficiências. E quando eu fui ver o contexto dessa palavra, né, o título aqui é os dízimos para serviço do Senhor, né, que temos que tirar parte do que nós ganhamos para ajudar os órfãos, necessitados, viúvas,
as pessoas carentes, né? Então o Senhor confirmou ali que realmente esse trabalho que a minha mãe amava fazer tinha que ser realizado, né? E naquele momento que o Senhor dizia para mim que a minha mãe não entregaria os presentes, eu estava ali falando com Deus, mas Senhor, minha mãe ama essa obra, e o Senhor falava que não, ela não entregaria, que entregaria era eu. Eu falei, Pai, mas eu não tenho esse chamado é da minha mãe. Mas o Senhor logo me mostrou através da palavra que o verdadeiro amor, o verdadeiro evangelho é amar na prática, não só da boca para fora, somente com palavras, mas praticando o amor. E a minha mãe era uma mulher de Deus que praticava verdadeiramente o amor. Teve uma ocasião que minha mãe pegou uma moça para cuidar, uma moça que ela não conhecia, não era amiga, não era filho da amiga, mas uma moça que ela encontrou ali num estado muito debilitado, né? Ela somente foi pedir um serviço de serralheria e ali encontrou aquela moça muito doente e ela abraçou a causa daquela moça e começou a cuidar e levou para casa dela e cuidou por 2 anos dessa moça, levou para a igreja, essa moça se batizou, né, se consertou com seus familiares, que ela tinha muitos ressentimentos de muitas coisas. E a minha mãe cuidou dessa moça e não era fácil, porque ela sofria de uma diabetes muito descompensada, onde ela usava fralda, mesmo assim vazava. E minha mãe, mesmo trabalhando fora, mesmo sem recursos, ela se doava, ela fazia o que ela podia, o que não podia para cuidar dessa moça. Então ali a mamãe mostrou pra gente o que é amar na prática, é dividir o pouquinho que ela tinha com uma pessoa que estava ainda mais necessitada. E, queridos, esse amor, essa empatia só vem do Senhor em nossos corações, através de estarmos cada dia mais próximos do Senhor. O Senhor nos dá esse coração, né, que ama na prática, que ama de verdade. A leitura de hoje é aqui em 1 João 3,18, que fala assim: Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas em ação e em verdade. O Senhor está nos falando para não amarmos da boca para fora, mas em ação e em verdade. O nosso título de hoje é o verdadeiro amor. E a nossa frase do dia diz assim: quando amamos, estendemos as mãos sem esperar nada em troca. Então minha mãe sabia que aquela moça não tinha nada a oferecer para ela, nada em troca. Ela simplesmente amou, cuidou, evangelizou, apresentou Jesus àquela moça que foi salva para a glória de Deus, né? E a moça não fazia as dietas que precisavam ser feitas, né? Minha mãe sempre comprava, pegava doação, fazia a dieta dela balanceada direitinho, mas minha mãe sempre achava dentro das fronhas de travesseiro papéis de chocolate, de bala, de bombom, de chiclete. Até quando ela estava internada, né? Estava no hospital, ela encontrava dentro da fronha do travesseiro, embaixo do travesseiro, doces, chocolates, né? E ela não conseguia manter a dieta, ela não podia comer doce, mas ela comia, né? Até que ela perdeu um rim, ficou fazendo hemodiálise. Era uma moça muito novinha, muito linda, mas que em 2 anos ela partiu, mas partiu para a glória, salva, né, com o Senhor. E ali a mamãe nos mostrou o que era realmente amar na prática, dividir o pouquinho que tem, porque muitas vezes nós pensamos, eu não tenho condições para ajudar, eu estou passando dificuldade, mas com certeza você tem um pouquinho, algo, mesmo que seja pouco, queridos, você pode ajudar, você pode compartilhar, né? E a leitura diz assim: vivemos tempos em que a lógica do amor humano falha, gerando frustrações e decepções. Isso acontece porque esse amor está fundamentado na expectativa de retorno, ao passo que o amor, segundo a ótica de Deus Pai, flui livre e generosamente. Jesus nos ensina que o verdadeiro poder do amor não está nos resultados que ele traz, mas sim na decisão de amar de forma livre e incondicional. Uma das verdades mais lindas da Bíblia está na relação do amor de Deus em relação a cada um de nós, e ele é manifesto em sua essência mais pura por meio de Jesus, o unigênito do Pai. Ele é o retrato vivo do amor incondicional de Deus,
que entregou por nós, sem esperar nada em troca. O seu desejo é apenas que venhamos aceitar este amor, compartilhar por meio de nossas vidas e atitudes. Com isso aprendo que a beleza do amor está em sua natureza, voluntária e não egoísta, que age sem esperar algo em troca. Mundo afora são nítidos os reflexos da falta de amor, pois vivemos num tempo difícil em que o ser humano tem olhado somente para si e tem se esquecido muitas vezes do próximo. Não podemos cair nesse erro, pois o padrão de Deus é amar ao próximo como a si mesmo. O grande desafio está em ressignificar a maneira pela qual amamos, desfazendo-nos das práticas do mundo e aprendendo com a fonte do verdadeiro amor, que é Jesus. Hoje Deus nos desafia a amar como Ele nos amou, de maneira incondicional, sem esperar nada em troca. Este mundo é um chamado do Pai. Este é um chamado do Pai para cada um de nós, que tem o objetivo de semear a graça, perdão e paz nos corações muitas vezes feridos e carentes do verdadeiro amor. Vamos juntos nessa jornada, transformar e revolucionar o mundo por meio do amor de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra hoje, com o título, se você está marcando aí, marque o verdadeiro amor. Esse título, não amemos, a palavra em João 3,18, não amemos de palavra de boca para fora, mas em ação e em verdade. A nossa frase do dia é: quando amamos, estendemos as mãos sem esperar nada em troca. E a palavra-chave é generosidade. E generosidade fala sobre nós não retermos o que temos, que nós precisamos nos doar em tudo que nós podemos, nos dons que o Senhor nos deu. Nós devemos compartilhar com as pessoas carentes os dons, precisamos sempre compartilhar algo, ser generoso, ter empatia, a palavra do Senhor em Deuteronômio aqui 14, 28 e 29 está falando exatamente isso. Precisamos estar atentos, temos de estar atentos aos necessitados e supri-los com amor à sua deficiência. Veja como Deus fala, queridos? Naquele momento que o Senhor estava falando ali sobre levar a mamãe, naquele mesmo dia que a gente foi buscar aquela ajuda, aquela doação daqueles brinquedos, o Senhor me dá essa palavra, porque o Senhor está sempre nos alertando, sempre falando conosco. A palavra do Senhor diz que se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Então, queridos, se amamos a Deus, consequentemente, amamos aos nossos irmãos. E a leitura é aqui: temos de estar atentos aos necessitados e supri-los com amor em suas deficiências. E essa palavra nos resume aqui, fala sobre guardar uma parte da colheita, uma parte ali do nosso trabalho, para ajudarmos os órfãos, sustentar os que não tinham condições, como os levitas, os órfãos, viúvas, promovendo a generosidade e a bênção de Deus sobre todo o trabalho do povo, porque para que todos se fartassem e o Senhor os abençoasse, E o Senhor nos mostra que a adoração a Deus envolve o cuidado com os mais vulneráveis e que a generosidade é um caminho para a bênção divina. Então, o amor a Deus, queridos, envolve o cuidado com os vulneráveis, com os necessitados. Então, nós temos que estender a mão, nós temos que cuidar, nós temos que amar. Está armando uma chuva ali. E nós temos que ser generosos, ter empatia. Nossa palavra-chave de hoje é generosidade. Que o Senhor possa colocar em nossos corações o amor verdadeiro, o amor não de palavras, mas um amor de ação, A palavra do Senhor nos diz que a fé sem obras é morta, que nós precisamos colocar em prática, as boas obras, colocar a nossa fé, as obras de nossas mãos, o ajudar no nosso próximo. Nós precisamos
exercitar o amor, a empatia, a generosidade. Então, se você está marcando, a nossa palavra-chave de hoje é generosidade. E você voltou, Pandora, você está muito bagunceirinha hoje, né, filha? Pode ficar bagunçando, tá? Então, queridos, que você possa marcar. Não pode falar mansinho com ela, que ela fica assim, toda sem falar brava. Mas, queridos, nós vamos orar, que o Senhor fale melhor em cada coração, em nome de Jesus. Né? Que possamos aprender nessa tarde, noite, madrugada, manhã, né? O momento que vocês forem ouvir esse devocional. O Espírito Santo possa falar em seus corações sobre amor na prática, sobre generosidade, sobre empatia. Não é fácil, queridos, exercitarmos o amor na prática, não é fácil, né? O Senhor permitiu que a minha irmã ficasse comigo aqui 10 meses, e eu cuidei dela, e num processo bem difícil que ela estava passando, e ali foi exercitado o meu amor, né, na prática. E ali eu vi o quanto que a mamãe cuidou, né, o quanto a mamãe amou, e o quanto que a mamãe sofreu também, porque não é fácil, mas o amor é praticado. O Senhor nos dá a oportunidade de praticá-lo, e que em nome de Jesus nós possamos estar prontos a todo momento a praticar o amor de verdade. Em nome de Jesus vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, nos colocamos em Tua presença hoje, Senhor, para pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a praticar o amor, Pai. O amor em ação, como nos lembra, Senhor, a Tua palavra em João 13:18, que nos diz, ó Pai, filhinhos, não ameis apenas de palavra, apenas da boca para fora, mas em ação e em verdade, Senhor, que as nossas atitudes reflitam a caridade e a generosidade, Pai, que possamos ser generosos em amor, Senhor Jesus, em tempo, em recursos, Senhor, em disposição, que podemos, Senhor Jesus, ajudar, Pai, que possamos ajudar os que precisam. Possamos viver uma vida, Senhor, que Te glorifique, mostrando o verdadeiro amor que se manifesta em ações. Senhor, em ações concretas, ó Pai. Que possamos sempre lembrar que quando amamos, ó Pai, estendemos as mãos, Senhor, sem esperar nada em troca. É o Senhor Jesus amado que está nos preparando para esse coração amável, esse coração bondoso. Sabemos, Senhor Jesus, que de nós mesmos nós somos fracos, falhos, egoístas, mas sabemos que o Senhor é o Deus, ó Pai, que nos faz adquirir, Senhor, o verdadeiro amor, não só de palavra, mas de ação. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, guardar em nossos corações, Senhor, essa palavra generosidade. Ensina-nos, Senhor, a cada dia sermos melhor, mais generosos, a amar de todo o nosso coração. Que possamos estar sempre, Senhor, com as nossas mãos estendidas para ajudar o nosso próximo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que possamos ser amáveis, verdadeiros, autênticos, generosos, termos empatia, Senhor, e praticarmos o amor. Em nome de Jesus te pedimos, Deus. Eu entrego a vida de cada amado, cada querido em Tuas mãos, que o Senhor possa abençoar os corações, as mentes, Senhor, que eles possam ter um coração disposto, Senhor, a amar, a cuidar, Senhor, a ser generoso, a ter empatia. Em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço por esse momento, Senhor, por esta palavra. Muito obrigada, Jesus, te louvo. Muito obrigada, Senhor. Amém, queridos, amém, amém. Amém, que o Senhor possa falar melhor em cada coração. E uma abençoada, maravilhosa tarde, noite, manhã, madrugada. Um excelente dia a todos. Deus abençoe grandemente, queridos. Beijo, beijo no seu coração. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Fala tchau, agora. Fala tchau. Beijo, querido.